como vocês estão? Meu nome é Sofia e hoje nós vamos falar sobre introdução alimentar. É uma das principais fases de desenvolvimento do bebê e existem 3 formas de abordar a introdução alimentar. De forma tradicional, BLW e participativa. Você já ouviu esses termos? Tem curiosidade sobre eles? Vem com a gente para poder aprender um pouco mais. Ao contrário do que muitos pensam, a introdução alimentar não é bem o primeiro contato do bebê com o sabor dos alimentos. Desde a gestação, enquanto a mulher, como casa desse bebê que está em desenvolvimento e crescimento, ela tudo que consome depois de um certo tempo, quando ele já está formadinho, ele acaba passando o sabor dos alimentos para o bebê pelo líquido amniótico. Então, desde a gestação, a criança já tem contato com os sabores dos alimentos. E aí, se uma mãe, ao longo da gestação, consumiu mais industrializados, processados, refinados, pode ser que essa criança tenha uma predisposição a preferir esse tipo de alimento, porque teve mais contato com o sabor deles. Então, o doce de uma banana, de um morango é mais azedinho, de uma uva, de uma melancia, não é como o doce de um bolo, de um sorvete, né, de um chocolate. Então tá aí a influência da alimentação e dos hábitos maternos ao longo da gestação na saúde do bebê pós-gestação, ou seja, no mundo já, né, vivendo independente. Então vamos às 3 formas de abordar a introdução alimentar. A primeira é a tradicional, é onde o responsável, né, os pais, o responsável, vai estar ali para poder dar a comidinha, de preferência separada, né, para poder a criança ir identificando o sabor do que gosta, do que não gosta, porque a introdução alimentar é exatamente para isso, para a gente poder ampliar, variar o paladar dessa criança, ofertar diferentes alimentos e prestar atenção também que, como o novo não é sempre de primeira que é bem aceito, então assim, uma dica interessante é variar a forma de apresentação do mesmo alimento para a criança. Então assim, se uma criança não aceitou a batata num determinado dia, isso assim, quando a criança já está desenvolvida, né, ela já está comendo de todas as formas, a criança não aceitou a batata num dia picadinha, então no outro dia a gente pode oferecer como purê ou em rodelinhas, enfim, ofertar de formas diferentes, porque primeiro a gente come com os olhos, certo? Então aquilo que chama mais atenção é aquilo que o bebê vai querer comer. Então voltando aqui as formas de abordagem de introdução alimentar, a tradicional é onde o responsável que vai estar no comando da refeição, que vai ofertar o alimento à criança. Então ele vai ter o controle da duração da alimentação e da quantidade do que essa criança vai consumir. O BLW é bem diferente, na verdade é meio que o oposto. É a criança mesmo consumir e ela vai ter o domínio da própria refeição. Então vai ter ali na mesinha em frente a ela os alimentos cortados em tubinhos ou meia lua, mas de tamanho médio a grande para que não tenha engasgo, e bem coccionados, né, bem cozidinhos, principalmente aqueles que são mais crocantes naturalmente, como cenoura e beterraba, que são mais duros. O ideal é deixar bem cozidinho para que a criança realize a sucção e consiga mastigar, né, que é o primeiro processo de digestão, com facilidade, sem ter problema, sem ter risco de engasgo e nem machucadinho na gengiva. Então, o BLW já dá uma independência à criança, a gente chama do desmame guiado pelo bebê, né, porque ele vai ter o domínio e a autonomia de escolher o que ele vai consumir e escolher exatamente pelo que atrai a ele, pelos sabores. O terceiro método, né, de abordagem para iniciar a introdução alimentar é a participativa. A participativa é a união desses 2 outros métodos que eu falei, o BLW e a tradicional. Então vão ter a participação das 2 ações, vai ter um responsável ofertando a comida à criança amassadinha ali, né? Lembrando que o ideal não é passar no mix, nem bater no liquidificador, processador a comida da criança, porque assim perde fibras e diminui a biodisponibilidade dos nutrientes para a absorção dessa criança, né, desse bebê. Então o ideal é cozinhar bem e amassar com o próprio garfo e ofertar de forma separada. E aí a participativa tem essa questão do responsável ofertando
E tem a exposição do alimento em cortes, né, de meia-lua ou tubinho, palitinhos, para ela ir entrando em contato, encostando, sentindo o sabor, o cheiro. Então é uma mistura das duas formas de abordagem anteriores. É legal e dá para a criança ir se adaptando, né, e criando independência. De 6 aos 12 meses, né, até 1 ano de idade, é o período que a criança vai variando a consistência da alimentação. Então, de início, onde ela ainda está ali começando a ter postura, começando a deglutir os alimentos, a gente está dando amassadinho. Depois já pode ir picando pequenininho e, enfim, até que 1 ano a criança normalmente, se tudo estiver dentro dos conformes, né, a criança já vai poder estar comendo as refeições da família. Lembrando que qual o alimento adequado para a introdução alimentar? Qualquer um, desde que seja natural. O ideal é a gente não colocar tempero industrializado, pouquíssimo sal ou até nada, e usar e abusar de temperos, né? A gente pode temperar, deixar saborosa, mas sem realçadores de sabor, sem sal, para também não carregar a comida desse bebê. Até porque, como a gente falou aqui, se desde a gestação o paladar dessa criança já está sendo influenciado pela alimentação materna, então na própria alimentação dele, com certeza isso vai influenciar nas preferências dele, nas preferências alimentares dele futuramente. Então o ideal é não ofertar açúcar ou alimentos ricos em açúcares antes dos 2 anos, e o mesmo para sal, né? Alimentos muito ricos em sódio e gorduras ou industrializados, porque isso tudo vai influenciar na saúde, né? Porque as escolhas alimentares vão ter consequências na saúde desse indivíduo e de qualquer outro. Então essas foram as 3 formas que existem possíveis, né, de introduzir os alimentos para bebês. E uma outra coisa muito importante a ser feita é verificar se você já está inscrito no canal e se você já deixou o seu like. Compartilha com os amigos, vamos criar uma rede de apoio, porque quanto mais informação, melhor. E é muito importante a gente saber que desde a infância, a gente cuidando da alimentação, podemos prevenir doenças crônicas não transmissíveis e até assim contribuir para uma boa relação do indivíduo com a alimentação. Se você gostou do vídeo, a gente aguarda você no próximo. Até a próxima!